Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja com a gente os principais assuntos de hoje. Uma loja colaborativa organizada na cidade oferece espaço para comercialização de diferentes produtos. Sistema de produção de suínos em famílias, validado pela Embrapa, está à disposição dos produtores. Pesquisador da Epagre demonstra na prática como é feito o espumante no método ancestral. Programa Cooperativismo em Notícia. Visita a Casa do Cooperativismo Brasileiro em Brasília. Então ele vem agregar nesse movimento que é todo esse despertar da unificação do cooperativismo brasileiro, de uma linguagem única. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Imagine um lugar onde o produtor rural, o artesão ou um artista, ou melhor, vários deles, usam a mesma loja para vender os seus produtos. Vivemos na era dos negócios sustentáveis e não dá mais para cada um ter a sua loja. A equipe do programa Tribuna Rural foi conhecer um espaço novo, um conceito para a comercialização de produtos, que é a loja colaborativa. Vamos conferir. A mercearia colaborativa é o local onde os pequenos produtores podem colocar seus produtos à venda. Esse empreendimento surgiu em 2016 e se consolidou na capital federal. Bom, o objetivo era trazer para perto do cliente, do consumidor final, os produtores locais de Brasília. A gente viu que a gente tinha uma riqueza muito grande de produtos sendo produzidos aqui mesmo no DF, e a gente queria criar um espaço que desse oportunidade do consumidor final adquirir esse produto, como se fosse diretamente com o fornecedor. Atualmente, 54 produtores participam do empreendimento. Eles pagam uma taxa mensal para cobrir as despesas administrativas, tributárias e operacionais. Porque o produtor, ele não tem tempo de comercializar, né? E a mercearia colaborativa aqui, você deixa os seus produtos aqui, eles comercializam, né? E repassam para você o valor daquela parte que foi comercializada. Encontrar espaços para expor e vender produtos sempre foi um dos principais desafios para quem produz. Essa loja foi a primeira loja realmente em Brasília que se preocupou em abrir um espaço para o pequeno produtor, em abrir o espaço para os produtos realmente de qualidade da produção familiar e de uma produção menor realmente. Isso acaba trazendo para a gente uma janela que é absurdamente ímpar, porque antes a gente tinha o quê? Só os mercados. E os grandes mercados, eles não têm espaço para os pequenos produtores. A loja se tornou referência para quem procura por produtos como café, arroz, mel, doces, salames, entre outros, vindos da produção artesanal e familiar. O sistema de produção de suínos em família está validado pela Embrapa e pronto para ser usado pelo pequeno produtor como alternativa para agregar valor e oferecer ao mercado um produto diferenciado. Mas questões de manejo e biosseguridade são indispensáveis, como em qualquer sistema de produção. A recomendação da Embrapa é que esta mudança não seja feita como forma isolada, e sim com a ajuda de uma cooperativa ou associação a qual o produtor seja ligado. Veja a segunda reportagem no programa Dia de Campo, na TV. O modelo de produção de suínos em família, desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves, já comprovou ser um grande aliado para a suinocultura brasileira. E para garantir os melhores resultados, a atenção do produtor com cada procedimento adotado é essencial.
Muitos produtores às vezes acham que por ser em pequena escala se volta ao passado, né? Mas isso não é verdade, né? É um modelo de sistema de produção com alta tecnologia. Então, o primeiro princípio, vamos dizer, é a questão de biosseguridade, que é extremamente importante, né, para proteger o seu rebanho contra a entrada de agentes infecciosos. Dentro dessa biosseguridade existem vários aspectos, mas eu vou citar apenas alguns mais importantes. Um deles é cercar, né, a granja, ter uma barreira física, uma cerca de tela que protege o rebanho contra a entrada de outros animais ou de pessoas estranhas, né? O segundo ponto é a questão do vestiário e escritório, porque toda pessoa que entra, seja funcionário, seja visitante, que vai entrar no sistema de produção, ele necessita pelo menos trocar a roupa e o calçado, que são duas vias importantes de transmissão de doenças, né? Um outro ponto importante que faz parte, que vamos dizer assim, auxilia na não utilização de antibiótico é o controle de vetores. E aí, dentre os vetores principais na suinocultura, nós temos a mosca, que é um problema e tem que ser bem controlada, e o rato. São dois vetores importantes. Além disso, no modelo de produção em família, o bem-estar animal é uma grande prioridade. Nesse sistema, a castração dos leitões, por exemplo, é feita por meio de vacina, chamada de imunocastração. Também não há necessidade do corte de rabo e dos dentes dos suínos, pois as brigas e disputas são menores do que em um sistema intensivo com mistura de leitões. Nesse sistema a gente não corta o rabo, não apara o dente, e as porcas são mantidas soltas, tanto na fase de gestação como na fase de maternidade, né? Então são questões que reduzem o estresse dos animais e eles ficam menos propensos à ocorrência de doenças. O sistema de produção em família é simples e consiste na manutenção da leitegada na mesma baia, do início ao fim da produção. Os galpões são divididos em salas, separando as etapas da produção: gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação, da mesma forma que nos sistemas intensivos. O importante na produção de suínos em família é respeitar a manutenção da leitegada e estar ciente de que os procedimentos e cuidados são os mesmos de qualquer outro sistema. Qualquer produtor que queira iniciar uma produção sem o uso coletivo de antibiótico, ele precisa de orientações técnicas, né, em todas essas questões de biosseguridade, especialmente no manejo do rebanho interno e nos cuidados, especialmente no controle dos insetos, né, mosca e rato. Também é a reposição de animais, quer dizer, quando você elimina uma fêmea, você precisa substituir por uma outra fêmea jovem. E essa fêmea jovem normalmente se busca no mercado, né? É importante que um modelo de sistema desses aqui tenha um único fornecedor, quer dizer, só um granjeiro fornece animais, que daí você reduz a possibilidade de entrada de novas doenças. A produção de suínos em família é perfeitamente viável para pequenos produtores, pois oferece um valor agregado à produção. Do ponto de vista de acesso ao mercado e agregação de valor, o sistema de produção de suínos em família, ele traz vários atributos que são muito valorizados em alguns segmentos do mercado consumidor, sobretudo o mercado consumidor de maior renda. Por exemplo, são atributos que vão desde a pequena escala e da agricultura familiar, bem-estar animal, não uso de antibióticos e também o uso de genéticas para carne de qualidade, como é o caso da Embrapa MO25C. O sistema de produção em família está validado pela Embrapa e pode sim chegar até o suinocultor. E a seguir, veja o que teremos no nosso próximo bloco. Pesquisador da EPAGRE demonstra na prática como é feito o espumante no método ancestral. Programa Cooperativismo em Notícia visita a Casa do Cooperativismo Brasileiro em Brasília. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar,
O Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro. Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro! Viva o Brasil! Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob, faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso, a FECOAGRO tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da FECOAGRO. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da FECOAGRO e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e FECOAGRO. Apoio SIDASC, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Tecnologia no campo. Agroquímicos proporcionando maior produtividade ao agricultor e segurança alimentar ao consumidor. Você sabia que com o clima tropical, com chuvas e temperaturas mais altas, facilita o desenvolvimento de pragas e doenças nas lavouras? E por essa razão, para se produzir, é preciso utilizar defensivos agrícolas? Boa parte das pragas que atacam as lavouras brasileiras não era comum em nosso país até pouco tempo atrás. Como ainda não existe defesa para esses organismos, eles se proliferam rapidamente, desafiando os agricultores e causando prejuízo no campo. Sem defensivos agrícolas, não se produz nada e quem vai comer a plantação vão ser
os insetos. Não alimente em verdade. Informe-se. A pior praga é a desinformação. Na semana passada, você conheceu aqui o espumante da Epagre produzido no método ancestral. Hoje, vamos saber mais sobre a parte técnica da produção dessa bebida, que é diferenciada. O pesquisador em enologia da Estação Experimental de Videira mostra os laboratórios da cantina, explicando cada etapa até o envase final do espumante. Acompanhe a reportagem do programa SC Agricultura. Também conhecido como método rural, foi o precursor na elaboração de espumantes na França. Surgiu ao acaso, por um engano, e acabou produzindo essa bebida maravilhosa que nós temos hoje, aí que agrada em inúmeras ocasiões, Então, um produto bastante interessante que vocês vão acompanhar conosco aí no decorrer desse vídeo. É importante a gente ressaltar que no método ancestral a gente não tem a elaboração de um vinho base, A gente tem um mosto em fermentação, e esse mosto em fermentação, ele interrompe a fermentação pelo processo de frio, ele é limpo por um processo de deburbagem com bentonite, pequenas concentrações, para ele se tornar, então, um mosto em fermentação mais limpo. O processo de deburbagem desse mosto em fermentação, ele propicia uma menor concentração de compostos nitrogenados, uma menor concentração de mucilagens, enfim, de proteínas, que vai tornar esse vinho em fermentação, esse mosto em fermentação mais limpo. E quando a gente coloca ele para a garrafa com bidule e a tampa corona, ele vai produzir um espumante ancestral com características de aromas primários, então os aromas da própria uva. Aqui é o laboratório de microvinificação da cantina modelo aqui da Estação Experimental de Videira. Então aqui nessa sala acontece a fermentação a temperatura controlada de todos os vinhos. Então é uma etapa determinante a gente controlar a densidade e a temperatura de fermentação desse vinho que vai se tornar o espumante ancestral nesse local aqui. Então quando a gente determina a densidade ideal, a gente remove esses tanques daqui e levamos para a câmara fria. Após o vinho em fermentação, ele ser resfriado para interromper a fermentação, ser deburbado, a gente invasa em garrafas de espumante e coloca um bidule e uma tampa corona, que é uma tampa similar à tampa de um refrigerante, uma cerveja. Feito isso, a gente traz as garrafas para essa cave de fermentação de espumantes. Então, eles ficam dispostos deitados, para fermentar a temperatura controlada. Essa temperatura de fermentação nessa sala aqui em torno de 17 graus. Após sair da cave de fermentação, as garrafas de espumante ancestral vêm para esse local aqui, que são os pupitres. Nos pupitres, eles sofrem o processo de remoagem. O que seria a remoagem? A remoagem é quando se deposita o produto, o resíduo da fermentação do método ancestral na tampa da garrafa, no bico da garrafa. Então, esse giro é feito todos os dias, giros de 1/3, ok? Justamente para ele se depositando de forma homogênea no bico da garrafa. Chegamos agora nessa etapa, o espumante ele já sofreu remoagem, ele estabilizou em câmara fria e a gente procede agora aqui o congelamento do bico. Esse processo, conosco aqui, a gente tem um congelador de bico, que é feito para isso aí, para 6 garrafas. Porém, no método mais artesanal, isso aí poderia ser feito adaptando num freezer, uma bacia com álcool, abate a temperatura, congelaria o bico da mesma maneira. Então, aqui, a gente obtém já o bico congelado, com a sujidade, e a gente traz para o degorgeador. Esse processo poderia ser feito com um abridor de garrafa normal, que acontece, remove-se toda a sujidade, o bloco de gelo com a sujeira que fica armazenada na ponta.
Então aqui já temos o espumante limpo, que no nosso caso aqui nós temos uma máquina dosadora de licor de expedição. Nessa etapa que se determina qual a categorização que vai ser o espumante. Se ele vai ser um nature, um extra brut, um brut, um demi-sec ou um suave. Isso em concentrações de açúcar no licor de expedição. E aqui eu estou equiparando a pressão com essa outra garrafa do mesmo espumante, somente para completar o nível da garrafa. Na pequena propriedade, esse processo poderia ser feito com uma seringa com uma pequena mangueirinha, que dosaria-se a quantidade de açúcar desejada para o produto final. Após congelamento do bico, a degola, aqui a gente dosou o licor de expedição para ficar em torno de 30 gramas por litro de açúcar, então um demi-sec. E daqui a gente vem para o rolhamento. É sempre um prazer estarmos aqui divulgando esse segmento que tem conquistado o mundo através de suas práticas associativas. Bom, por falar nisso, a equipe do programa Cooperativismo e Notícia esteve em Brasília, visitando a Casa do Cooperativismo Brasileiro. E lá, no sistema OCB, o jornalista Domar Frison presenciou alguns movimentos que têm buscado se alinhar a todos os ramos com foco no desenvolvimento de cada setor. Vamos ver. Conectar pessoas, sempre interligando as pontas, focando no bem comum e no desenvolvimento das sociedades. É assim que o cooperativismo brasileiro cresce e aparece. Mas para estar em evidência é preciso também se reciclar, buscando inovação. E foi exatamente isso que a palestra da consultora Samara Araújo propôs. Ela esteve em Brasília, na Casa do Cooperativismo, para falar sobre esses conceitos aos presidentes e diretores das entidades estaduais. Segundo ela, é um movimento sem volta. Eu acho que o mercado ainda está um pouco paralisado. Eu acho que as pessoas, tem algumas empresas e algumas pessoas que já estão fazendo esse movimento para o futuro, mas eu acho que tem muita gente ainda acreditando que esse futuro vai demorar, só que ele não demora, ele já está aí batendo na nossa porta. O cooperativismo está indo para qual caminho? Eu acredito que a gente está se preparando. A gente é da turma que já sabe que esse futuro está chegando e a gente está se preparando para ele. Certo. Os executivos já mentalizaram essa importância? Sim, tanto que o congresso que a gente tem organizado para o ano que vem, a gente tem um grande congresso aqui que o sistema está organizando, é justamente para tratar desses assuntos. Entre eles, a inovação é um dos pilares do congresso. A OCB aproveitou o momento para lançar também o selo Somos Coop. É uma marca que promete impactar a sociedade, pois vai estar gradativamente identificando todos os produtos do cooperativismo, seja do ramo que for. Esse carimbo é a materialização do movimento, do erguimento dessa bandeira que é o cooperativismo. Então a gente despertar cada vez mais o orgulho do pertencimento nosso, de quem compõe o cooperativismo, desde o cooperado, que é a razão de existir do cooperativismo, o dirigente da cooperativa e nós, funcionários do sistema. Então, o carimbo vem materializar essa forma desse movimento Somos Coop, de tal forma que a sociedade, a consumidora, lá na gôndola do supermercado, identifique aquele produto da cooperativa que é caracterizado com a sua origem identificada, com a sua origem conhecida. Então, é uma forma da gente valorizar cada vez mais e agregar esse valor ao movimento, ao cooperativismo brasileiro, reconhecendo os produtos gerados, produzidos e agroindustrializados pelas cooperativas, os serviços prestados por nossas cooperativas de prestação de serviço. Então, ele vem agregar nesse movimento que é todo esse despertar da unificação do cooperativismo brasileiro, de uma linguagem única para a sociedade, principalmente os grandes centros urbanos, onde ainda é pouco conhecido o cooperativismo, e o carimbo, então, é essa materialização desse movimento. E para as cooperativas brasileiras que desejarem fazer negócios com o governo, a OCB lançou uma plataforma digital que vai facilitar esses processos.
Ele se chama Cooperativas nas Compras Públicas. O governo federal hoje, na verdade o governo federal e os estaduais e municipais, eles já são responsáveis por comprar 500 bilhões de reais por ano. E a nossa ideia é que as cooperativas possam participar mais ativamente desse mercado, vendendo seus produtos e serviços. Afinal de contas, ela já tem a qualidade. Agora a gente só precisa inserir melhor elas nesse mercado. Então, a plataforma junta todas as oportunidades que tem no Brasil, em todos os governos, nos 3 âmbitos, e a cooperativa vai conseguir saber escolher o produto dela, a região dela e receber essas oportunidades diretamente no e-mail dela. Então, vai facilitar ela conhecer oportunidades que estão espalhadas Brasil afora. E esse processo de aproximação é a OCB que faz? Isso, a plataforma é nossa, por trás dela tem um serviço contratado que lê todas essas oportunidades em diários oficiais estaduais, municipais, plataformas federais. A gente consegue essa inteligência para ler essas plataformas no Brasil inteiro e consolidar para o que a cooperativa precisa, só para o produto dela, só para o serviço dela e para a região onde ela atua. Então é uma forma de a gente usar o banco de dados que existe e oferecer para ela essa inteligência. Outra ação é a do CNCOP, onde a OCB pretende estar mais próxima das cooperativas, especialmente na área sindical. A ideia é oferecer produtos e serviços que possam auxiliar as entidades nas questões jurídicas. A gente percebeu, por uma pesquisa que nós fizemos agora recente nas cooperativas, ainda um desconhecimento muito grande dessa parte sindical. Não só no envolvimento das cooperativas, mas também da nossa estrutura sindical, né? Que vai desde a nossa confederação patronal, que é a CNCOP, as nossas federações nos estados e também os nossos sindicatos. Então, nós desenvolvemos um programa que a gente chamou de Programa de Sustentabilidade Sindical, da qual a gente pretende mostrar para as cooperativas, através de um folder, através de um portfólio de produtos e serviços, o que o sistema sindical pode fazer pelas nossas cooperativas. É nesses momentos que se vê a importância da força da cooperação. Com o sucesso da Casa do Cooperativismo, encerramos o programa de hoje, desejando um grande dia para você e até amanhã com um grande e cooperado abraço. Até lá!